dia, paz do Senhor. Hoje é mais um dia que eu vou compartilhar com você o meu devocional. A palavra que o Senhor me deu e que foi o meu objeto de meditação logo cedinho pela manhã e com toda certeza permanecerá sendo durante esse dia. E vai se cumprir, porque é isso que a palavra de Deus faz. A gente medita na palavra, libera a palavra, proclama a palavra e a palavra de Deus faz todas as coisas. Então, lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 21, os primeiros versos vêm falar sobre o nascimento de Isaac. Isaac, o nome de Isaac quer dizer rir, riso, sorriso. Isaac recebeu esse nome porque foi por meio da vida de Isaac, por meio do nascimento de Isaac, que Sara riu. Sara já tinha uma idade extremamente avançada, que se nós formos olhar para as circunstâncias humanas, para as condições fisiológicas dela, era impossível que ela gerasse. E Sara angustiava, ansiava por esse filho. Era algo que eu posso dizer assim, se fosse na minha e na sua vida, sabe aquela situação que você fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o Senhor me abençoou com isso, o Senhor me abençoou com aquilo, o Senhor proveu de tal jeito, eu tenho saúde, você tem muitos motivos para agradecer, mas há algo que dia e noite está ali, ó, no profundo do seu coração que fala, Senhor, mas e aquela situação? E aquele sonho, e aquele desejo, e aquele projeto, e aquela promessa que fica ali, ó, latejando em você. E aí a Bíblia vem dizer, lá em Gênesis 21, que Isaac nasceu. Isaac nasceu. E aí a Bíblia diz aqui, um ponto que foi um ponto que o Senhor falou muito comigo hoje cedo, que diz assim, ó, no verso 2, Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice e na época fixada por Deus em sua promessa. Então, a época não foi ocasional, ela foi uma época fixada. Ela já tinha uma determinação de Deus de quando ela aconteceria. E aí, se nós voltarmos um pouquinho lá no capítulo 18 de Gênesis, há um período que o Senhor visita Abraão, e quando visita Abraão, fala da promessa, refuta a promessa, dizendo que ele vai cumprir, que ele vai fazer, e que num tempo Sara iria gerar. E aqui, o Senhor diz assim para Sara, que ela geraria, que o Senhor permitiria com que tudo acontecesse na próxima primavera. E aí com isso, o Senhor vem bradar assim ao meu coração, dizendo, há promessas que sim, Deus nos avisa o tempo, porque Deus avisou para Sara. E mesmo quando Jesus veio, Jesus não revogou nada do que aconteceu. Porque essa é a natureza de Deus. Não é sempre que Deus vai nos estabelecer um prazo, um tempo, vai nos comunicar, bem dizer. Não é sempre que Deus vai nos comunicar. Porque determinar é o papel dele. Não é sempre que Deus vai nos comunicar. Mas há momentos em que Deus nos comunica. E foi assim com Abraão e com Sara. Deus comunicou Abraão e Sara, dizendo, na próxima primavera, na primavera. E aí então, esse tempo fixado por Deus e estabelecido por Deus era uma primavera. E quando a gente vai parar para avaliar a primavera é um tempo de florescimento, não é? É o tempo em que as árvores florescem, é o tempo em que há muitas espécies de plantas que só vão produzir flores neste período da primavera. O que é uma primavera? É um tempo de embelezamento. O que é a primavera? A primavera é um tempo em que você olha e está tudo colorido. É o tempo em que quando você olha está tudo bonito, está tudo florido. Que quando você olha, as coisas são agradáveis aos seus olhos. Na primavera, a gente sente o aroma, o cheiro agradável vindo de tantas flores. A rosa, por exemplo, é uma delas.
que é tão conhecida, tão comprada, tão comercializada, tão usada para homenagem. A rosa é um típico exemplo de uma planta que floresce na primavera, bonita, tem todo um simbolismo e possui um cheiro diferenciado. Então a primavera, esse tempo fixado por Deus na minha e na sua vida, é um tempo em que quando a gente olhar vai haver beleza, vai haver graça nas coisas, em que os aromas, os cheiros serão agradáveis. Deus vai arrancar aquele cheiro ruim, aquele cheiro que te traz lembranças que não são boas. Aleluia! Deus vai te fazer olhar para certas paisagens e ver graça nelas. Talvez tenham muitos lugares que hoje você olha e você não consegue ver graça, não consegue ver a beleza, mas no tempo da primavera a gente vê beleza. E aí aqui a Bíblia vem dizer que Sara disse assim, ó, Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. Então olha só que coisa linda. A promessa de Sara, a bênção de Sara para a vida dela, assim como a bênção na minha vida e a bênção na sua vida, vai trazer sorriso, vai trazer riso. Só que não vai ser um sorriso e um riso contido, ou um sorriso e um riso só para você, não, não. Vai ser um sorriso e um riso que aqueles que souberem vão rir contigo. Porque é uma promessa de Deus, é uma bênção de Deus, é um Isaac de Deus na minha e na sua vida, que vai trazer contentamento não só para você que vai viver a promessa, mas para os que estiverem com você, porque eles rirão também. E essa promessa, essa bênção que Deus tem para entregar, aqui, ó, olha só o que Sara vai dizer. Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. E quando nós vemos essas duas frases de Sara, que parecem tão simples, olha como elas são carregadas de emoção, de emoção. Quem diria? Ou seja, ninguém mais cria que daria certo, mas aconteceu. Quem diria que Sara, ou seja, amamentaria os filhos, ou seja, quem diria? Era impossível, mas Sara amamentou. E aqui, veja essa frase. Eu, quando leio essa frase, parece que eu sinto a angústia de Sara em frustrações, em decepções, em traumas, em medos, em situações que você já se decepcionou, em que eu me decepcionei, em que choramos, em que sofremos, em que achamos que não daria mais, que não tinha mais saída, que não ia dar certo, que o fim era o fim e acabou e que não haveria um novo começo. Quando Sara diz assim, ó, contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Essa frase vem assim, trazer o quanto Sara se sentiu realizada. Tem bênçãos, tem promessas de Deus que quando se cumprem nas nossas vidas, elas não são simplesmente uma bênção para desfrutar. Elas são bênçãos que carregam com elas uma realização profunda. Uma realização profunda da nossa alma. É um anseio profundo da nossa alma. É como se você falasse assim, agora deu certo, consegui cumprir, agora deu certo. E olha só que mais incrível, que eu não posso finalizar sem compartilhar com você esse item desse devocional. Esse tempo fixado por Deus era uma primavera. A primavera, naquela ocasião, não existiam os estudos que tem hoje acerca da forma como a Terra se movimenta ao redor do Sol e como a Terra gira, a inclinação da Terra em relação ao Sol, o quanto a Terra inclina em relação ao Sol, para dizer qual é a estação do ano. Muito provavelmente naquela ocasião você sabia quais eram os tempos, olhando pelo que acontecia na natureza, frio, calor, fruto, folhas caindo, flores nascendo. Não existia um estudo específico como nós temos hoje, talvez nem houvessem datas determinadas, a primavera começa no dia X. Mas quando a gente olha por uma citação bíblica que fala sobre um tempo, sobre uma estação, é como se nessas simples expressões nós conseguíssemos entender as estações, quando Deus cita, simboliza nas nossas vidas tempos, ciclos que começam, mais ciclos que terminam. Ciclos que se iniciam, mais ciclos que se findam.
Então essa primavera, esse tempo fixado por Deus, nesse determinado período, era um fim para Sara. Era um fim de acusações de que ela não conseguiria, era um fim dos fracassos, era o fim da infertilidade, era o fim. E era o início de um tempo de riso. O início de um tempo de riso. E eu ainda acredito que Deus que criou todas as coisas, que o próprio Deus que criou todas as coisas, Ele tem poder, se a primavera de fato representar datas específicas que estão relacionadas à rotação e à inclinação da terra, assim como Josué, quando falou para Deus, para a terra para eu vencer essa guerra, e aquele dia se alongou, eu também creio que se Deus quiser fazer algo na minha e na sua vida, num tempo determinado, e encerrar um ciclo hoje, e começar um novo ciclo de primavera hoje, na minha e na sua vida. Hoje pode não ser setembro, que é o início da primavera, pode ser julho, mas se Deus se for da vontade de Deus, Deus pode, inclusive, mudar a inclinação do eixo da terra para fazer com que o tempo se estabeleça no tempo que Ele determinou, porque o tempo que nós vivemos aqui não é o mesmo tempo que Ele. Que esta palavra possa falar ao seu coração, que essa mensagem possa florescer na sua vida e que o teu Isaac chegue hoje, não tarde, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe poderosamente.